Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar aí com a proposta das videoaulas. Espero que vocês estejam gostando, né? Eu, pelo menos, estou achando um pouco mais dinâmico. A proposta de hoje é que a gente faça uma aula de resolução de exercícios do Enem. Eu selecionei questões relacionadas à orgânica e isomeria, que foi o último conteúdo que a gente viu, que foram cobradas no Enem de 2019. Eu acho que é uma boa oportunidade a gente aplicar aí o que a gente está aprendendo e vendo aí como é que é a cara do exame. Beleza? Vamos então para a primeira questão. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. A bixina, do urucum, o licopeno do tomate e o beta-caroteno da laranja e da cenoura. A propriedade comum às estruturas que confere cor a estes compostos é a presença de A. Cadeia conjugada, B. Cadeia ramificada, C. Átomos de carbono terciário, D. Ligações duplas de configuração cis, E. Átomos de carbono de hibridização sp3. Então, olha que interessante essa questão. Ela combina algo que é da estrutura microscópica da molécula, ou seja, da matéria, ou seja, como é que a molécula está arranjada, os átomos estão ligados, a química orgânica, com propriedade macroscópica, que é aquela que a gente vê a olho nu. Então, o que é mais importante aqui, quando a gente lembra de cor, a gente sempre tem que lembrar que a cor a gente não vê no escuro, A gente só vê quando há luz. Então, a cor de um objeto, de um material, ela nada mais é do fruto da interação da luz, que é uma radiação eletromagnética, com a matéria. Então, sempre que a gente lembra essa questão, interação, matéria e radiação, a gente tem que lembrar do modelo atômico de Rutherford Bohr, que é o modelo que mais se aproxima aí do modelo atômico atual. Por quê? Porque ele é um modelo quantizado, Ele entende que os elétrons que estão presentes no átomo, eles estão em níveis de energia específicos, que a gente chama de orbitais. Aqui a gente está representado de forma circular, a gente sabe que não é, Eu falei lá com vocês, cada orbital tem um formato, mas didaticamente aqui eles estão representados dessa forma circular. Então, esse átomo, por tratar então, por existir esses orbitais no modelo atômico de Rutherford Bohr, como cada um desses orbitais está associado a uma energia, a gente consegue entender como é que a matéria absorve e emite essa energia, essa radiação. Essa energia que vem da radiação, no caso, Então, o Enem, em geral, ele vai cobrar essa questão das cores em 2 situações, que é mais comum. A primeira dessas situações acontece com átomos metálicos, então lembra lá da tabela periódica, Aqueles átomos que a gente diz que são os metais, como o sódio, o cálcio, o potássio. Esses átomos metálicos, eles têm a propriedade que, se expostos aí a uma grande quantidade de energia, como uma chama, uma explosão, os elétrons que estão presentes nesses átomos, eles podem absorver uma determinada energia quantizada, ou seja, uma quantidade específica, e passar de um nível mais interno do átomo para um nível mais externo, para um orbital mais externo. Só que quando ele faz isso, essa não é uma situação estável, Ele não consegue manter essa energia por tanto tempo. Então, logo em seguida, ele retorna ao nível natural dele. E quando ele faz isso, ele libera uma energia. Essa energia que ele libera é exatamente a energia que ele absorveu, no momento que ele se excitou. E essa energia, se dentro do espectro magnético ela estiver ali na faixa do visível, a gente consegue perceber. Então, é por isso que quando a gente joga sal, que é o cloreto de sódio, ou outros elementos metálicos, que estejam ionizados, tudo direitinho na chama, a gente vai ver diferentes cores, tá? Nada mais é do que essa transição aqui, de um nível energético a outro. Então, associem isso, Excitação e desexcitação de elétrons em elementos metálicos, expostos a chamas ou explosões, vão fazer com que a gente enxergue cores. Outra situação também que é comum o Enem cobrar que é associada à cor, mas isso não é em elementos metálicos, e sim em cadeias carbônicas, é quando essas cadeias apresentam o que a gente chama de conjugação ou ressonância, que é justamente essa alternância de ligações duplas aqui. Quando tem essa configuração, as ligações duplas podem ir trocando de lugar, por exemplo. Essa ligação passa para cá, essa para cá, essa para cá.
E quando ocorre essa movimentação, né, que é constante, acontece o tempo todo dentro da cadeia carbônica que tem conjugação, esses átomos que estão se movimentando, eles podem absorver e emitir, eles podem absorver determinadas energias, né? E com isso determinadas cores. E o que acontece? Quando a gente vê, por exemplo, um vegetal que tem compostos orgânicos, né, de uma cor alaranjada, né, ou laranja, é que a molécula de beta-caroteno que está nessa cenourinha aqui, por exemplo, ela é capaz de absorver todas as cores do espectro eletromagnético de menos o laranja. Então, o laranja não é absorvido, ele é refletido, volta no nosso olho e a gente vê laranja. Já a cenoura roxinha, por exemplo, a molécula de beta-caroteno dela é diferente, provavelmente tem menos ligações, né? Ou mais ligações, e faz com que a cenoura, ao invés de refletir apenas o laranja, ela reflita apenas o roxo, tá? Então, são essas duas condições aqui que vão ser mais comuns para a gente observar cores nos compostos, né? Cores nos fenômenos. Metais excitados e compostos orgânicos que tenham ressonância. Então, a gente pode associar aqui que digamos assim, a propriedade que é presente em todos esses corantes, né, que está relacionada à absorção de cor e emissão de cor, é a cadeia estar conjugada, né, ter essa conjugação ou ressonância que a gente chama. B, a cadeia ser ramificada? Sim, dá para ver aqui que as três cadeias são ramificadas, né, que existem carbonos ligados aqui fora da cadeia principal. Porém, isso não tem nada a ver com a absorção de cor. Átomos de carbono terciário. Bem, o que são átomos de carbono terciário? Carbono terciário são aqueles carbonos que fazem ligações com mais outros 3 carbonos, né? Então, por exemplo, esse carbono aqui, ó, ele está ligado aqui a esse carbono, a esse e a esse. Então, ele é um carbono terciário. Porém, isso não tem nada a ver com a absorção de energia. Então, já é errada, né? Essa também tem terciário, mas não adianta nada porque não tem nada a ver com a luz nem com a cor. Ligações duplas de configuração cis, ou seja, que foi o que a gente viu de isomeria na última aula, né? Vamos lembrar quando ocorre esse tipo de isomeria, que é a isomeria geométrica? É quando ocorre uma ligação dupla entre 2 carbonos, ou esses 2 carbonos estão nos ciclos, e os ligantes são diferentes, né? O ligante 1 é diferente desse ligante 2, o ligante 3 é diferente do ligante 4. Aí a gente vai ter, então, a configuração trans, né, que é quando os 2 ligantes maiores estão em direções opostas, ou ligação cis, quando os 2 ligantes maiores estão na mesma posição. A gente vê aqui que esses carbonos eles são cheios de compostos de ligações duplas e que os ligantes dos carbonos que fazem essas ligações duplas têm ligantes diferentes entre si, por exemplo, aqui. Esse ligante aqui, né, desses 2 carbonos que fazem ligação dupla, um é um grupo metil e o outro aqui é uma cadeia carbônica. Enquanto esse aqui é uma cadeia carbônica e um hidrogênio. Porém, inclusive aqui ele está na configuração trans, né, já que está um grupo grande para cá e o outro grupo grande para cá. Porém, isso não tem nada a ver com luz, com cor, com emissão de energia, então não é a resposta certa. Já átomos de carbono e hibridização sp3 são os átomos que fazem 4 ligações, né? Que os orbitais deles se organizam aqui em 4 regiões, por isso que chama sp3, 1 mais 3, 4. Existem várias ligações em carbonos aqui que fazem 4 ligações, né? Especialmente esses aqui da ramificação. Mas, novamente, isso não tem nada a ver com a cor nem com a absorção de energia. Então, a resposta correta é realmente A. Alguma dúvida, gente? Eu fiz aqui rapidamente essa revisão, né? Até sugiro que vocês deem uma olhadinha nos slides. Eu coloquei diversos conteúdos aqui para vocês lembrarem. Porém, eu vou dar uma aceleradinha, senão não dá tempo. Mas aí, se vocês acharem que for muito rápido, vocês estão com dúvida, por favor, vocês mandam igual, tipo, o minuto, que vocês estão com alguma dúvida e tudo mais, que eu respondo lá no grupo, tá bom? Bora então para a segunda questão. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles são presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição.
O quadro apresenta as diferentes frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então, legal, ó. Ele dá aí um quadro pra gente, né, que mostra que o petróleo, então, é uma grande mistura de hidrocarbonetos e que eles são separados em uma torre, né? Então, é uma torre, pensem lá na REGAP, né, na refinaria Gabriel Passos, tem uma torre bem alta. E no início dessa torre, a temperatura é bem baixa, sei lá, 20 graus. E no fim dessa torre, a temperatura é bem alta, sei lá, 400 graus. Então, o que eles fazem? Eles entornam o petróleo lá no início da torre, e à medida que o petróleo vai descendo, ele vai se aquecendo, e à medida que os diferentes compostos vão entrando em ebulição, eles vão sendo retirados, né? Eles viram gases e são retirados por canos laterais. Então, no caso aqui, né, o GLP, né, que é o gás de cozinha, é retirado lá em cima, porque rapidinho ele entra em ebulição, e o óleo diesel é retirado mais lá embaixo, já que ele vai custar entrar em ebulição, só em 260 a 350 graus. Na fração 4, né, que é essa fração do óleo diesel, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? A. Suas densidades são maiores. B. O número de ramificações é maior. C. Sua solubilidade no petróleo é maior. D. As forças intermoleculares são mais intensas. E. A cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Aqui, gente, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Se vocês quiserem dar o pause agora, porque eu já vou começar a fazer. Então, vamos lá. A A, gente, no caso aqui, eu acho que a que mais dá, assim, pra retirar é a C, porque tá falando que a solubilidade do óleo diesel é mais alta. Na verdade, não, né? O petróleo é uma mistura relativamente homogênea. Então, a solubilidade, ela é uma mistura, né? Então, a solubilidade dos compostos nessa mistura é relativamente igual, né? Não é algo que a gente pegou o óleo diesel e misturou no restante do petróleo. Não, é uma mistura homogênea, tudo se mistura muito bem. Então, não é o caso dessa solubilidade ser maior, não, tá? Outro também que está evidentemente errado é a E. Cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. A gente tem que lembrar, né, que a ebulição é um processo de mudança de estado físico do líquido para o gasoso. O processo que isso acontece, né, não tem nada a ver com quebra de ligações, não. Quando a gente passa do líquido para o gasoso, até coloquei aqui que é pra gente ver, a única coisa que a gente está fazendo é afastando as partículas da substância mais das outras, né? No caso aqui no líquido, lá no petróleo, elas estão mais ou menos próximas, mas se a gente coloca uma temperatura, elas se afastam mais, a gente ganha energia potencial entre elas e elas ficam gasosas, né? Então a E também é evidentemente errada. Então a gente tem que olhar a A, a B e a D. E que vai alterar? Quais são os fatores na área que alteram o ponto de ebulição de uma substância, né? Os fatores, o principal deles é a interação entre as partículas. E que vai o tipo de interação, né? Se é ligação de hidrogênio, se é dipolo induzido, se é dipolo permanente, esse tipo de coisa. A massa da partícula, né? Quanto maior for a massa da partícula, que a gente fala, né, da molécula, né? Quanto mais carbonos ela tiver, mais pesada ela vai ser, então o ponto de ebulição também vai ser maior. E também a superfície de interação, né? E esses vão ser os 3 fatores mais importantes. Então, a gente vê aqui que, no caso, todos os compostos são hidrocarbonetos. Então, o que vai... então, todos eles vão se interagir por meio daquelas interações de dipolo, né, que são características das substâncias apolares. Porém, a gente percebe aqui que o óleo diesel ele tem uma cadeia carbônica muito maior. E isso faz, gente, com que a superfície de interação, né, entre as diferentes cadeias carbônicas fique mais, digamos assim, mais intensa, né? Até coloquei esse exemplo aqui para vocês, desses diferentes compostos que têm o mesmo número de carbono, porém, o pentano, como ele tem essa cadeia linearzinha aqui, a ebulição dele é muito maior, porque as diferentes moléculas de pentano, elas vão ficando juntinhas aqui, uma embaixo da outra, e elas interagem de uma forma muito mais profunda, né?
Então, o que a gente vê aqui é que o fato dessas cadeias de carbono aqui do óleo diesel serem maiores, elas conseguem elas têm uma superfície maior de contato, então elas têm forças então elas se interagem mais e elas vão ter forças intermoleculares mais intensas, que no caso aqui é a D, tá? Número de ramificações maior. Ele não fala do número de ramificações aqui, mas a gente vê aqui, igual eu mostrei para vocês, as ramificações elas prejudicam esse contato superficial entre as moléculas. Então, se de fato o óleo diesel tivesse maior número de ramificações, então ele teria que ter uma temperatura de ebulição menor, né? Já que as ramificações prejudicariam aí as interações entre as superfícies da molécula, né? E, enfim, deixaria o ponto de ebulição mais baixo, seria necessária menor energia para ebulir. E o fato da densidade ser maior, as densidades são maiores. A densidade, né, ela tem a ver com a distribuição da massa no espaço, então não tem muito a ver aí com temperatura de ebulição, não. Beleza? É isso. Qualquer dúvida, vocês comentem lá comigo, por favor, no grupo. A terceira questão que eu vou trazer para vocês aqui é a questão 112, e ela tem o seguinte enunciado. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura, né? Ou seja, a membrana que tem nas nossas células, a fluidez dela tem a ver com a capacidade de movimentação que as gorduras e as proteínas que tem nessa célula têm, né? Os seres vivos mantêm essa propriedade, né, que é a fluidez, de duas formas, controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Ou seja, né, se o meu corpo ele precisa que a membrana celular das minhas células fique mais fluida, ou ele aumenta a temperatura dela, ou que é um pouco meio inviável, né, ou ele altera lá a propriedade das ligações, né, que tem dentro dessa membrana. Neste último aspecto, né, ou seja, que é alterar a composição lipídica da membrana, o tamanho e o grau da insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então, vocês vão ver que é um pouco semelhante com a questão anterior. Por quê? Eles vão pedir a gente para associar aqui, né? O que são essas caudas hidrocarbônicas? São hidrocarbonetos, né? Eles vão pedir para associar, para que a gente associe o tamanho dessa cadeia carbônica, né? E a interação que ela faz com as cadeias vizinhas com as propriedades da membrana, né? Então, vamos ver. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, conforme mostrado na figura 1A4, né? Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídio, como mostradas. Eu tirei 2 vezes, gente, foi mal. Qual das bicamadas lipídicas possuem maior fluidez? 1, 2, 3, 4 ou 5. Se vocês quiserem dar pause agora, que eu já vou começar a resolver. Beleza. Vamos lá. Então, gente, vamos pensar na última questão que a gente viu, né? Então, principalmente quando as substâncias são apolares, hidrocarbonetos, a influência ali, né, o contato de uma cadeia carbônica com a outra vai influenciar muito na força intermolecular, ou seja, né, o quanto elas se atraem, o quanto elas interagem mesmo, né? Então, quando a gente pensa aqui, nessa cadeia que é retinha, ela consegue aqui, ficar juntinha com a cadeia do lado. Então, elas vão ter uma interação bacana. Mesma coisa que na 4, por exemplo, né? E na 4 ainda mais forte, porque a 4 tá vendo que é uma cadeia carbônica ainda maior. Sei lá, essa aqui tem uns 3 átomos de carbono, aqui tem uns 5. Então, se a cadeia é maior ainda é a superfície de contato. Então, mais
intensas vão ser, né, as interações entre as diferentes cadeias e menos fluido, né, já que se eu interajo muito, eu tô ali juntinho, minha tendência é ficar agarrado. Então não vai ser algo fluido, vai ser algo mais sólido, mais forte, né? Então aqui eu já posso descartar a 3 e a 4, porque elas vão ser membranas pouco fluidas, né? Por ter essas interações intermoleculares bem presentes. Sobra então a 2, a 3 e a 5. A 5 a gente pode descartar porque ela tem uma cadeia carbônica maior, então, em comparação com a 2 e com a 3, porque, né, parece que tem mais átomos de carbono aqui, então ela vai ter uma interação mais forte, por ter maior superfície que a 2 e a 3. E comparando a 2 e a 3 aqui, a gente vê que a 3 tem mais insaturações, mais ramificações, que fazem, né, fica aparecendo essas ramificações aqui, mas tem mais, tem mais insaturações. E como a saturação muda um pouquinho aí o ângulo da ligação, né, faz com que fique tortinho, então as interações entre as cadeias diferentes aqui vão ser menores, tá vendo? Que elas só estão encostando na bundinha aqui. Não é igual essas que encostavam em tudo, né? Elas encostam só um pouquinho aqui na bundinha. Então, as interações aqui vão ser bem menos apreciáveis e com certeza essa aqui vai ser mais fluida. Porque como as cadeias carbônicas interagem pouco, né? Então, elas ficam mais soltas umas das outras. Então, com certeza essa aqui é a 2. Que é a resposta. Outra coisa que eu até trouxe aqui, né, no caso das ramificações, no caso aqui eu trouxe ramificações, mas também tem a ver com as ligações duplas, né, olha só como é que cadeias sem ramificações vão interagir muito mais, encaixar muito mais, enquanto cadeias com ramificações não conseguem, tá vendo? Deixa tudo meio torto. Então, por isso que ramificações e ligações duplas prejudicam aí o encaixe e a interação entre cadeias carbônicas. Beleza. Eu vou fazer só mais essa questão e eu acho que eu vou deixar as demais para a próxima aula, senão vai ficar um pouco grande. Beleza? Então, vamos lá. Essa outra questão aqui, do Enem 2019 também, é sobre uma técnica de análise que eles falaram meio por alto assim, mas eu acho que é legal vocês conhecerem. Vamos lá entender essa questão. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é feito da seguinte forma: adiciona-se um volume de etanol, né, que é álcool, em um copo de vidro e em seguida uma folha de papel, né, igual tá aí na figura. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como na figura a seguir. Para a parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Então, aqui como é que funciona? Ó, tem um copo de vidro, tem um pouquinho de etanol aqui que está molhando a beirinha do papel. E os estudantes perceberam que, ao contrário do que a gente espera, né, da gravidade, que o álcool ficaria só aqui embaixo, o álcool começa a subir aqui, subir. E se a gente tampar aqui esse copo para o álcool não evaporar, pode ser que o álcool chegue até o fim aqui, né? Então, ou seja, desafiando a gravidade mesmo. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a evaporação do líquido, B, diferença de densidades, C, reação química com o papel, D, capilaridade dos poros do papel, E, resistência ao escoamento do líquido. Dá um pause aí, se vocês quiserem fazer a questão, que em seguida eu já vou começar a corrigir. Vamos lá, então. O que ele está falando aqui, gente, nada mais é do que um tipo de técnica química, né? Que vocês não precisam saber, mas é legal porque ele quis ilustrar, que é uma técnica química de análise. Como é que isso funciona? A gente coloca um solvente, tem aqui, né, um suporte de vidro. A gente coloca um solvente orgânico, que pode ser álcool, pode ser hexano, né? Qualquer espécie de solvente aqui. E a gente coloca essa plaquinha aqui, que pode ser inclusive de papel, com uma amostra,
e pode ser um extrato de flor, tinta de canetinha, qualquer coisa. Quando a gente mergulha aqui, né, e deixa igual tá aqui, por exemplo, a amostra tá aqui e o solvente vai aqui subindo, acontece uma separação dos componentes que fazem parte aí dessa mistura, né, que a gente colocou aí como amostra. Então, se o papel aqui, ele é polar, né, ele apresenta aí ligações polares e o solvente é apolar, a gente consegue essa separação aqui, tá vendo? Se a substância ela é mais polar, ou seja, ela vai ter mais interação com o papel, que é polar, ela vai ficar mais embaixo. Se for uma substância mais apolar, ou seja, que vai ter mais interação com o solvente, ela vai subindo acompanhando o solvente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nessa amostra, a gente pode ver que ela era feita por uma mistura de componentes, tá vendo? Um verdinho, um azul, um rosinha e um vermelho, um amarelo que parece, sendo que o verdinho ele é mais polar, porque ele interagiu mais com esse papel que é polar, enquanto que o hexano, né, enquanto o amarelinho interagiu mais com o hexano, que é o solvente apolar, então ele é mais apolar. É aquela história, né, de semelhante dissolve semelhante. Então é basicamente isso que a questão está falando, tá? Só para vocês saberem que existe. O nome cromatografia vem de cromo, de cor, é porque antigamente, quando a técnica foi criada, a gente usava mais em compostos coloridos, por exemplo, para separar os tipos de clorofila que tem no extrato de plantas, tipo, para separar o beta-caroteno de outros compostos que tem na cenoura. Mas hoje não necessariamente precisa ter cor. Há técnicas mais avançadas que a gente consegue perceber a presença e a polaridade dos compostos de outras formas. Mas é basicamente isso, tá? Que vocês têm que saber. Repetindo. A gente vai ter, então, um suporte fixo de uma polaridade X, um solvente de polaridade Y, uma amostra, que é uma mistura de componentes. Quando a gente passa, né, deixa aqui, coloca essa plaquinha lá dentro, né, a gente vai conseguir inferir se o composto é mais polar ou mais apolar, dependendo se ele fica mais retido no papel ou se ele caminha aí ao longo do papel com o solvente, tá? Quanto maior a distância que ele percorrer, maior a afinidade que ele teve com o solvente. Mas o que a questão está perguntando, gente, é um fenômeno que se chama capilaridade. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas as plantas, elas não têm coração, né? Não tem nada ali que tem igual a gente tem, né? Que bombeia o sangue, que faz as coisas circularem. Então, como é que uma árvore de 100, 200 metros, né, que existe no mundo, pode absorver a água e fazer com que a seiva chegue até lá a última folha que está lá no topo? É um fenômeno, gente, que a gente chama de capilaridade, né? As raízes da árvore conseguem absorver essa água e ela vai passando por dutos cada vez mais fininhos, né, até chegar lá no topo da folha, né? E como é que isso acontece? Quando a gente tem uma molécula aqui, né, por exemplo, da parede de vidro ou de alguma superfície, ocorre uma atração das moléculas do líquido. E essa primeira aqui vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra, e é natural que ocorra essa subida. E quanto mais fininho for aqui, né, o tubo, né, que está passando esse líquido, mais alto ele consegue chegar, devido às interações, né, serem mais fortes aí entre as moléculas. Porque já que o diâmetro é bem pequenininho, né, a interação do líquido com a parede é maior, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, quando pergunta aqui, ó, o que tá fazendo aí esse líquido subir pelo papel? Esse movimento, né, não é a evaporação do líquido, porque se o líquido evaporasse, ele não ia ir pro papel, ele ia pro ar, né? Então, não faz sentido. Diferença de densidades? Não, né? Porque só tem um líquido aqui presente, que é o etanol, e não tem duas fases pra gente comparar, então não tem muito a ver, não. Reação química com papel não é o que acontece, porque não são geradas novas substâncias.
D. Capilaridade nos poros do papel. Sim, exatamente isso que eu falei com vocês, né? Quando um líquido passa aí por uma parede, ele tem a tendência a se grudar na parede. Se for um duto bem fininho, ele consegue chegar a isso muito longe, né? Bem alto. E no caso aqui, os dutos que existem dentro do papel são bem pequenininhos, então isso acontece. E é resistência ao escoamento do líquido. Não faz muito sentido, né? Não há essa resistência, né? Inclusive, ele está vencendo a gravidade para que isso aconteça. Então, no mais é isso, pessoal. Essa foi a primeira aula de exercício que eu fiz. Peço desculpas se ficou um pouco confusa, porque minha garganta hoje está um pouco ruim. Mas eu vou tentar me estruturar melhor para que a próxima aula fique mais clara, caso você tenha ficado confusa, tá bom? Obrigada, gente. Até semana que vem. Qualquer dúvida, por favor, falem comigo. Um abraço.